cada vez mais tem aumentado o índice de divórcios. A facilidade com que as pessoas casam e se descasam nos dias de hoje é espantosa e tem gerado muitos problemas no seio familiar. Se no passado o divórcio era uma condição rara e gerava preconceitos dentro das famílias e era motivo de alguns estigmas sociais, hoje é comum e denuncia o quanto as famílias têm uma base pouco sólida e podem desmoronar a qualquer momento. Tanto é assim que cada vez mais crianças vivem na sombra de um lar marcado pelo divórcio. A constatação do quanto certas atitudes familiares têm prejudicado os filhos, inclusive interferindo negativamente no desenvolvimento emocional deles, é uma verdade. Um divórcio, por mais que seja desejado ou necessário, gera muito sofrimento. É um momento de mudança em que determinadas coisas são deixadas para trás. Objetos, sonhos, estilos de vida e, por vezes, os filhos frutos de um amor que passou e que é visto com alguma mágoa. Quando isso acontece, vive-se um luto por aquilo que não se tem mais, sem contar o ódio que surge por alguma atitude do outro que deixa o casamento devido a uma traição ou por simplesmente não amá-lo mais. Não é fácil ser traído ou não ser mais amado. A vida passa a ser outra. Salvo um período de ajuste, ela deveria ser melhor. Porém, muitos casais ficam presos na sua raiva e esquecem-se de seguir em frente e resumem a sua existência com foco não nos filhos, mas sim em prejudicar o seu ex. E nisso entram as crianças. Por mais que os pais se preocupem com o bem-estar delas, nem sempre estão em condições de ajudarem os seus filhos, por estarem presos na sua própria angústia. Com isso, muitas vezes os pais lutam entre si e dificultam a convivência e arranjam entraves na educação dos filhos. Em muitos casos de divórcio, os filhos sentem a pressão por parte de um dos pais, geralmente com quem ficam à guarda, para tomarem posições favoráveis e assim entrarem no jogo do empurra. No fim de contas, quem fica com o verdadeiro sofrimento, quem resiste ao trauma de uma separação de forma silenciosa, são os filhos que sentem que a ausência de quem partiu e que esperam poder contar, nem que seja por breves momentos com a participação ativa nas suas vidas, do pai ou mãe que por um motivo alheio os deixaram para trás. Casamentos têm sido destruídos, lares a cada dia se afundam em brigas, confusões e discussões. Infelizmente, a matéria que nós acabamos de assistir tem sido o dia a dia de muitas pessoas que, às custas de ciúmes descontrolados, às custas de uma traição ou às custas dos problemas, das circunstâncias adversas do seu dia a dia, têm visto a sua família, o seu casamento indo por água abaixo. Eu quero chamar a atenção de você, senhora, você, senhores, que está passando problemas gravíssimos no seu casamento. Você não se entende com a sua esposa, ela não se entende consigo. Às custas de várias situações problemáticas, de várias situações adversas, só tem havido discussões, confusões e você não sabe mais como solucionar esta situação. Os seus filhos sofrem com isso. Aliás, as notas escolares dos mesmos têm sido afetadas pelo desequilíbrio familiar. Você que está nesta situação, você que tem visto os seus pais discutindo, falando em divórcio e não sabe mais o que fazer para ajudá-los. Você agora mesmo vai ligar a linha Amigo 24 horas, o 21-836-8008 e você vai fazer o seu desabafo, o seu pedido de ajuda, você vai pedir a sua orientação. O que eu devo fazer? Os nossos atendentes já estão preparados para orientar-lhe e incluir o seu nome no livro da oração. Daqui a pouco nós vamos ao interior do Cenáculo do Porto. Eu estou aqui na entrada principal e a Cristina ela vai compartilhar conosco alguns nomes de pessoas que ligaram ao Amigo 24 horas. Eu quero que você preste muita atenção no que a Mariana tem para contar-nos. A minha vida era uma vida completamente destruída. Casei 2 vezes, divorciei 2 vezes. As minhas filhas eram perturbadas devido também ao divórcio do meu com o pai delas e andavam com más companhias. Fumavam, inclusivamente, quando o pai estava em casa antes do divórcio, elas tiravam o tabaco ao pai e o pai não dizia nada. E depois também bebiam porque era moda também beber.
A minha filha mais velha, com 16 anos, já tinha feito 2 tentativas de suicídio registadas no hospital. Rapou o cabelo, só deixou assim uma franja de lado, assim perturbada, vestia de preto, era skinhead, tinha com as mangas a tapar as mãos, e eu sofria, não conseguia dormir, não conseguia trabalhar, 2 meses e meio com baixa. Além disso, tinha problemas de intestinos, tinha problemas de garganta, tinha problemas de coluna, porque o meu trabalho também era duro, e eu ficava muito nervosa, eu gritava com as pessoas, eu respondia mal no trabalho, eu tinha ódio do pai das minhas filhas, tinha ódio do coordenador na fábrica, tinha ódio de toda a gente. Rara a semana que eu não faltava ao trabalho, ou chegava atrasada porque adormecia, ou porque tinha que ir com elas ao médico. Éramos conhecidas por esses problemas. Andava nas consultas externas do Hospital do Júlio de Matos. E depois a minha filha mais velha também ia para lá para as consultas de psiquiatria juvenil. Eu andei 19 anos nas bruxarias, à espera que as coisas se resolvessem com o pai das minhas filhas, com as minhas filhas, mas cada vez a minha vida estava pior. Então uma vizinha falou-me no centro de ajuda e eu informei-me e fui sozinha. Daí para cá a minha vida foi mudando, não foi tudo de um dia para o outro, mas graças a Deus, gradualmente, e houve mudanças rápidas porque eu fui curada da depressão nervosa no primeiro dia que eu entrei no centro de ajuda. Hoje a minha vida está bem, eu estou feliz, tenho saúde, tenho equilíbrio, as minhas filhas também estão equilibradas na vida, têm um bom trabalho, não são perturbadas. Hoje estão muito bonitas, não têm mais aquele aspecto, nem de roupas rasgadas, nem de cabelos todos cortados. Hoje está tudo bem. Hoje estou totalmente curada, liberta e feliz. E tenho uma família feliz também. Não tem comparação possível entre o antes e o depois da vida da Mariana. Não foi só a resolução de problemas pessoais, de problemas do foro do equilíbrio emocional, mas a resolução de problemas familiares. Não havia paz, não havia alegria, não havia união, até o momento que ela entrou pelas portas do centro de ajuda e reconheceu que sozinha ela não podia. É isso que está faltando. Talvez você diga, olha, Felipe, eu tanto falo, eu tanto converso, as pessoas falam que o diálogo ajuda, eu tenho dialogado muito com a minha esposa, com o meu marido, com os meus filhos, mas não adianta. Felipe, eu tenho feito das tripas coração para resolver esses problemas familiares, às custas de várias doenças, vícios. A minha família está desmoronando-se a cada dia, mas eu não consigo. É o que está faltando. Está faltando você fazer o que a Mariana fez. Ela reconheceu que sozinha ela não podia e decidiu entrar pelas portas da união, pelas portas da salvação, pelas portas da alegria. Talvez as portas da união, a alegria, tenham estado fechadas para a sua família, tenham estado fechadas para o seu casamento. A partir do momento que você entra no centro de ajuda, pede essa ajuda e coloque em prática, você verá tudo diferente no seu casamento e no seu lar. Hoje, quinta-feira, nós estamos decididos a ajudar-lhe no que se refere a si e a sua família. Como você pode ver aqui na agenda semanal que eu tenho ao meu lado, hoje, quinta-feira, é para problemas de família, problemas de casamento, às 7h30 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 15, 18 e 20 horas. 6 reuniões dedicadas à família. Agora eu pergunto, você vai ficar de braços cruzados? Ainda vai ficar de braços cruzados? Não acredito. Você não pode? Você não pode? Por quê? Por acaso há algo na vida mais importante que a família? Ah, você tem um encontro com um amigo, é isso? Você não pode desmarcar um encontro com esse amigo, com essa amiga, às custas da resolução dos problemas do seu casamento. Não, a sua família não vale mais que esse passeio. É isso que você está dizendo? Preste muita atenção. Se você diz, eu fiz de tudo para resolver os meus problemas familiares, eu não consegui. Eu não acredito.
Olhe para mim, por favor. Eu não acredito. Sabe por quê? Porque se a Mariana resolveu, por que você não pode resolver? Ela fez tudo o que estava ao seu alcance. Por isso, Deus fez o que ela não podia fazer. Vamos agora ao interior do Cenáculo do Porto, onde a minha esposa Cristina já está preparada e já tem nomes de pessoas que ligaram ao Amigo 24 Horas. Bom dia, Cristina. Bom dia, Filipe. Eu encontro-me dentro do Cenáculo do Porto, no nosso salão principal, como você pode ver pelas imagens. E esta pessoa que deseja uma ajuda, uma orientação, ela pode chegar aqui na Rua Egas Muniz, número 485, e nós estamos 7 dias pela semana à sua inteira disposição. Ou você que diz, eu não vivo no Porto e não sei onde existe um centro de ajuda mais próximo da minha casa. Então você pode ligar agora mesmo para o 21-836-8008, a nossa linha de apoio Amigo 24 Horas, como fizeram várias pessoas que eu inclusive já tenho os nomes. Por exemplo, a Alda do Algarve, ela pediu ajuda e oração pelo marido que se encontra muito doente. Já o Ricardo da França pede ajuda e oração porque se encontra muito depressivo e não consegue trabalhar. E a Odete da Benedita pede ajuda porque está com muitas dores na coluna e mesmo medicada não passam esses problemas. Então, se você deseja, liga agora mesmo. Linha Amigo 24 Horas através do 21-836-8008. E Filipe, daqui a pouco eu vou voltar com mais nomes. Então, daqui a pouco, Cristina, voltamos novamente ao interior do Cenáculo do Porto. Agora nós vamos aos nossos estúdios, onde o Amaury já está preparado com a sua convidada. Olá, Amaury. Sim, Filipe, estamos aqui nos nossos estúdios. Hoje eu tenho a nossa convidada, Dona Maria do Céu, que ela vai contar, em breves momentos, ela vai nos contar como é que ela superou. Mas antes, Dona Maria do Céu, obrigado por ter vindo. E, mais uma vez, já lhe conheço, prazer em vê-la de novo. Mas, Dona Maria do Céu, conte-nos como é que era a senhora antes de conhecer esse trabalho libertador, transformador, milagroso e que tem transformado a vida de milhões de pessoas em todo o mundo. Como é que era a senhora Maria do Céu? Como é que era? Pastor, eu tinha uma vida familiar destruída totalmente. Eu era infeliz no casamento porque não me dava com o meu marido. Tudo o que eu fazia era errado para ele. O meu marido era aquela pessoa que eu saía fora de casa e tinha que ter assim umas palas de olhar só para a frente. Muito ciumento. Muito ciumento, mas um ciúme doentio. Que nem sequer calhava de uma pessoa estar a olhar sem qualquer problema e ele já achava que tinha caso para estar a olhar. Muito bem. Dona Maria do Céu, daqui a pouco a senhora vai nos contar com maior detalhes como é que era o seu esposo. Como é que se chamava? Como é que se chama? Seu esposo? Mário. Seu Mário. A senhora vai contar como é que era o seu Mário, essa doença de ciúme que ele tinha, esse ciúme doentio, como também os outros problemas familiares que a senhora enfrentou. Felipe, daqui a pouco a Dona Maria do Céu vai nos contar com maior detalhes como é que era viver ao lado de um homem muito ciumento, violento e os problemas familiares que ela enfrentou. Daqui a pouco ela vai nos contar como é que ela conseguiu superar esses problemas. Daqui a pouco voltamos então, Amaury, para conhecer o exemplo de superação da senhora Maria do Céu. Por agora, nós vamos conhecer a Paula e a senhora Maria de Jesus. Tinha a minha vida toda destruída, a começar por mim mesmo, no meu lar, no meu casamento. Dediquei-me tudo à família e depois sofri uma decepção. O meu marido era uma pessoa da noite e havia muitas situações que eu sabia que não era normal, porque se andava toda a noite fora não estava a fazer alguma coisa. Mas houve uma traição naquele momento em que eu realmente descobri, foi algo muito grave que me afetou muito e foi o meu fundo do poço mesmo. Eu perdi mesmo o gosto por tudo. Depois comecei a ouvir falar e entrei no centro de ajuda. Realmente houve uma mudança muito grande na minha vida, a começar por mim, porque eu não estava bem e era em mim que tinha que haver a mudança. O meu marido é um homem totalmente transformado. Tudo, é água para o vinho, quem o conhecia, portanto ele não sai para lado nenhum, não sai à noite, somos felizes, tenho mesmo um lar muito abençoado, as minhas filhas também e pronto, e tem sido uma bênção mesmo. Eu era maltratada no meu casamento, num casamento de 14 anos.
Não era compreendida pelo meu marido, várias discussões, várias brigas, até que eu, devido aos vícios que ele tinha, ele gastava muito dinheiro. E, inclusive, eu tenho 2 filhos do meu primeiro casamento e ele maltratava os meus filhos. Não só fisicamente, mas psicologicamente também, o que me deixava também muito magoada. Já não suportava mais a situação, ver os meus filhos sofrer, e não dava mesmo para continuar a viver essa vida assim. Até que eu tomei a iniciativa de sair de casa e fui viver com os meus filhos, e passei mal. Por falta de dinheiro. Estava separada há quase um ano dele. Quando conheci o centro de ajuda, foi ele que me pediu para ir. Eu vi uma grande mudança nele. Eu vi que ele se transformou num homem muito diferente. Deixou de beber, deixou de ter os vícios de jogo. Eu vi que era um homem totalmente diferente daquilo que eu tinha deixado há um ano atrás. E foi aí que fiz a reconciliação de viver com ele. Eu vi felicidade nas minhas filhas, que era aquilo que eu mais queria. Vi tudo, apostei tudo no meu casamento. Apostei que vi que havia Deus ali e que podia ser feliz. E é isso que eu sou hoje. Hoje eu vejo felicidade, vejo paz na minha casa. Nenhum sucesso na vida recompensa o fracasso na sua família. Igual que essas famílias foram restauradas, foram reconstruídas, foram transformadas, a sua família também pode ser transformada. Tenho hoje aqui a Dona Maria do Céu. Dona Maria do Céu, mais uma vez, obrigado por ter vindo. E conte-nos, Dona Maria do Céu, como é que era a sua família antes de conhecer o trabalho libertador, transformador do Centro de Ajuda? Pastor, a minha família era uma família destruída. O meu casamento, começou com o meu casamento, eu não tinha paz, o meu marido era muito perturbado, não porque tivesse vícios, não, mas porque ele era assim mesmo, quer dizer, era uma pessoa muito ciumenta, um ciúme que dava mesmo para dar agressões, porque aparentemente as pessoas olhavam para nós e nós parecíamos aquele casal perfeito, mas que tinha que olhar sempre em frente, não podia desviar nada, porque senão ele estava logo com ciúmes e chegava à casa e destruía tudo, e partia, e agredia. E, quer dizer, foi sempre assim um casamento terrível, sem paz nenhuma, que não havia solução. Aliás, eu cheguei à conclusão mesmo que tinha que procurar algo, porque eu não podia viver assim. Mas ele também achava que algo nele que estava mal, mas também não sabíamos explicar porquê. Então ele reconhecia que havia algo errado nele, mas não conseguia mudar. Mudar, não conseguia. Aliás, ele quando fazia essas agressões, quando nós discutíamos, porque eu acabava também por discutir. A agressão chegava a valer agredir? Agredir fisicamente. Chegava a bater fisicamente, não só verbalmente, fisicamente, mas também fisicamente. Chegou a violência doméstica. Exato, e depois arrependia-se. Porquê que fez aquilo? Só que isso era muitas vezes, não é? Muitas vezes, não é? E uma pessoa acabava por... não tinha entendimento, não se arrepende, porquê que faz outra vez a mesma coisa? E foi assim muitos anos. E ainda para agravar, pastor, eu tinha 2 filhos e eles, nesse ambiente familiar, eles apanharam-me depressões muito graves. Tive o meu filho que ele esteve 3 anos, pastor. Perdeu as aulas porque teve 3 anos que ele não conseguia ir à escola. E para uma mãe ter um filho, Sim, 3 anos depressivo, dentro de casa? Dependia só de mim, pastor. Dentro de casa? Dentro de casa. E ele não saía de casa sem eu estar à beira dele. Dava-lhe aquelas fobias, onde quer que eu estava, ele ligava-me e eu tinha que ir a casa porque sou eu que o conseguia acalmar. Ainda dentro de casa, a senhora ia trabalhar a sua vida. Exato. E ele ligava desesperado. Exato. Mãe, tem que vir volta, aqui. vem cá. E aquela aflição, e sou eu que conseguia acalmar. E, quer dizer, e nesse ambiente familiar, não é? Porque além do filho estar com depressivo, eu também passava essa situação. E continuava as brigas. Continuava as brigas, exatamente. E nós sem sabermos como dar solução a isso. Tinha a minha filha também, pastor, que também apanhou uma depressão, não de estar fechada, mas que não conseguia ir para o trabalho e está lá a trabalhar
sem ter ninguém à beira dela. Então eu uma vez, pastor, porque ela arranjava trabalhar, ela arranjava com muita facilidade, e ela era lutadora e queria trabalhar. Só que não conseguia estar no trabalho sozinha, tinha medo. Então ela uma vez arranjou trabalho ali perto de mim, num shopping, e eu então, por ver que ela tinha tanta força de vontade de trabalhar, mas que não conseguia, eu estive uma vez, pastor, a quase 10 horas, a loja era em frente, tinha a loja, e eu tinha que estar em frente à loja para ela estar a trabalhar e para me ver e conseguir estar a trabalhar. Dona Maria do Céu, assim como a senhora, muitas mães, muitos pais passam a vida a sacrificar pelos seus filhos. Mas você vê, ela chegou a ficar 10 horas em frente à loja da filha para que a filha pudesse trabalhar, mas não resolveu o problema. Ela passava constante tempo com o outro filho depressivo em casa, que ao sentir a falta da mãe ligava para que ela onde estivesse viesse. Mas também não resolveu. Sofreu calada, apanhava do marido calada, porque queria salvar seu casamento, mas também não resolveu. Eu digo para você, você só vai resolver o seu problema buscando ajuda. Seja ele qual for, seja a depressão, seja a violência doméstica, seja os problemas que você está enfrentando em sua casa. Lutar, você tem lutado. Ligue agora mesmo para a linha Amigo há 24 horas. O 21-836-8008, aonde você vai perguntar pelo centro de ajuda mais próximo da sua residência, mais próximo da sua casa, da sua cidade, para que você possa receber um atendimento personalizado e uma direção para que você possa transformar a sua vida. Senhora Maria do Céu, esse inferno, desculpe, mas era um inferno. Era um inferno, pastor. Tinha uma casa, tinha uma família, tinha um marido, tinha os filhos, mas não tinha felicidade. Nada, pastor. Buscou ajuda em alguma forma, de algum jeito? Sim, nós fomos a Brusque porque o meu marido queria uma solução também. Então, quando estava nele, ele dizia que queria uma solução. Do que é que nós íamos às bruxas, pastor? Só que aí piorava. Ah, não melhorou em nada? Piorava. Era capaz de um dia ou dois até estar melhor, mas depois piorava a situação. Mais nervoso, mais irritado. Piorava. Não havia solução mesmo. E cheguei-me a uma conclusão de porquê que isto está a acontecer comigo. Porquê? Porque eu não encontrava solução. Desculpe, eu não sei, mas a senhora também chegou a olhar para o céu e dizer assim, meu Deus, por que eu sou? Muitas vezes. Porque eu lembro da minha mãe. Minha mãe também era assim, ela falava muito essa frase. Meu Deus, por que eu estou a sofrer? Que mal eu fiz a Deus para merecer tudo isso? Não é que você fez mal ou deixou de fazer mal. Você tem que entender que você tem uma fé. E esta fé vai mudar a sua vida conforme a sua decisão. A senhora também era uma mulher de fé, porque chegou a buscar nos médicos, buscou na família, buscou até nas bruxas e curandeiras e cartomantes, buscou. Mas não houve resultado porque usou a fé nas pessoas erradas, no lugar errado. Exatamente. Quando é que foi que a senhora conheceu, então, o trabalho do centro de ajuda? Olha, pastor, eu conheci porque uma vizinha minha falou-me para eu passar em Sudfeita, neste caso era em Sudfeita. E para ir lá, porque passou e viu assim muita gente e entrou e gostou. E então eu, como andava à procura de tudo, né, eu fui lá. Fui sozinha. Eu sei que nesse dia que era o dia da família. E eu sei que eu não via o pastor, ouvia só. Mas tudo que aquele homem estava a dizer, era para mim. E então eu vi que naquele dia, naquele sítio, que ali era a solução. Então cheguei a casa e falei ao meu marido. E disse, olha, tu tens que ir lá, porque realmente ali é uma coisa diferente. E ele também que mandava a buscar, porque ele queria uma coisa diferente, não é? E foi lá. E então aí tudo começou, pastor. Foi maravilhoso, porque nós vimos que era ali aquele sítio que nós tanto procurávamos, a solução que nós tanto procurávamos. A direção que vocês buscaram em outros, com bruxos, curandeiros, em outros lugares não também. Resultou. Igrejas, outras igrejas também, que chegaram a buscar. Exato. Não encontrou essa direção. Mas chegando ao centro de ajuda, já no primeiro dia a senhora entendeu. Entendi. Sem falar com ninguém, mas entendi. Que ali era diferente. O que saía do altar e vinha ao seu encontro. Exato. E hoje, como é que é? Como é que está a dona? Hoje, pastor, não foi fácil. O seu Mário, não é? O seu Mário e os meus filhos. Pastor, não foi fácil porque foi uma luta, não é? Mas comecei a agir a minha fé, aprender a agir a minha fé, porque eu tinha, só que era uma fé errada, não é? Que comecei a aprender a usar a fé. Hoje, pastor, tenho a família abençoada, tenho o meu marido, é uma bênção. Ciumento ainda? Não, pastor, é uma bênção. Os meus filhos também.
Continua preso dentro de casa, o rapaz? Não. A minha filha tem uma estética, trabalha por conta própria, é esteticista. O meu filho também trabalha comigo. Tem uma família abençoada, pastor. Acabou a depressão, acabou a violência doméstica, as brigas, a ciumeira. Acabou, pastor. Dona Cel, hoje que a senhora tem uma família transformada, uma família que é um exemplo a seguir de superação, eu gostaria que a senhora olhasse para essa câmera e desse um conselho para essas pessoas que estão nos assistir agora. O conselho que eu dou é que qualquer família que esteja a passar pela mesma situação que eu estou a passar, não desistam, não desistam. Vão à procura de um centro de ajuda mais próximo, mais rápido, porque lá a solução, como houve para mim, também vai haver para os senhores. A senhora frequenta qual centro de ajuda? Da Ariosa. De Ariosa, né? Rua 3 de Maio, 285, não é? Ali em Pedroso, próximo ao cemitério de Pedroso. Pois, Dona Maria do Céu, parabéns. Muito obrigado pelo seu depoimento. Continue sendo esse exemplo a seguir. Está aí a prova de que a sua família também pode ser transformada. Uma família de sofrer violência doméstica, depressão, sofrimentos atrás de sofrimentos, hoje é uma família transformada graças ao poder da fé sacrificial, o poder da fé inteligente no autor da vida. Lutei durante 9 anos contra os vícios, mas essa luta era mais forte do que eu e eu não conseguia vencer. Não me sentia bem dentro de casa. Tive problemas com o meu marido, nós não nos entendíamos, tínhamos brigas constantes, palavras e agressões também físicas. Eu odiava as pessoas, odiava quem estava perto de mim, odiava-me a mim própria. A meu ver, não existia nada que me trouxesse alegria e chegou a uma altura, a um ponto que eu estava completamente perdida, desorientada. Gerou-se um conflito dentro de mim que eu não queria mais viver. Conheci o centro de ajuda através de um convite de uma senhora. Através de uma amiga minha. Surgiu, portanto, alguém e me falou no centro de ajuda. Hoje sou uma mulher saudável, hoje não tenho vícios. A tristeza que eu sentia, a mágoa que eu sentia em relação ao meu pai foi completamente ultrapassada. Hoje tenho um casamento transformado, já não sou aquela pessoa negativa, autoestima elevada, como é possível ver, e há a paz que eu não tinha. Eu sou uma pessoa feliz. Hoje eu sou feliz. Hoje sou feliz. O meu sofrimento começou desde quando eu estava na barriga da minha mãe. A minha mãe levava a porrada do meu pai, porque a minha mãe o traía. Quando eu nasci, a minha mãe continuou nessa vida, continuou a ir aos bruxos. Depois, aos 5 anos, a minha mãe largou o meu pai, mandou-nos para a Casa Pia. Estive na Casa Pia com a minha irmã até aos 14 anos. Eu pensava que ao sair ia arranjar uma família, ia ser melhor para mim. Piorou. Eu pensava que a minha vida estava organizada quando o pai dos meus filhos me largou, com 2 filhos. Passando 8 meses, eu fui morar para Rio Maior. Arranjei uma pessoa que só me batia. Eu disse, eu não quero esta vida para mim. E então aí eu fiquei sem os meus filhos. Ficaram à guarda do pai. Quando os meus filhos me agrediam pelo telefone, eu sentia-me muito mal, porque sentia-me rejeitada. Passando 2 anos, eu vivia na rua, passei fome, não tinha o que vestir, não tinha o que comer. Cheguei a passar 15, 20 dias, às vezes um mês, sem tomar banho. E passando 1 ano, conheci o pai da minha filha e pensei assim, vou ser feliz, não é? Fui mãe outra vez. Tive uma gravidez muito difícil, ela teve que ser provocada. Um dia, num domingo, estou a descansar, o pai da minha filha chega lá ao quarto e diz, eu vou-me embora. Foi quando ele me deixou também. Eu fiquei com a minha filha, ele foi-se embora de casa, mandou cortar a água, mandou cortar a luz, levou tudo. Passando 1 ano, meti-me com um rapaz ucraniano do mesmo trabalho que eu. E ele a dizer que eu tinha contado a minha vida a ele e ele a dizer, eu nunca te vou fazer isso, nunca vai ser assim. Então aí é que foi pior. Comecei a beber, comecei a fumar. Passando um tempo, eu vim a descobrir que ele andava na droga. Eu não queria isso para a minha vida, porque o meu irmão no passado morreu com a droga. Ele dizer que não queria mais aquilo. Aí entrei em depressão. Eu, para sustentar a minha filha, tive que dormir com um senhor do banco alimentar. Cheguei lá e ele disse, se dormires comigo eu dou-te 50 euros. E eu aí senti-me como uma prostituta. O que eu senti? Muito nojo.
Não desejo a ninguém o que eu passei. Eu senti-me a pior pessoa do mundo. Esse foi o pior momento da minha vida. Havia uma colega minha que tinha falado do centro de ajuda. Logo quando eu saí das primeiras reuniões, comecei a sentir uma paz dentro de mim. Eu até aos 29 anos nunca tive paz. Ouvi falar da Fogueira Santa e vi um testemunho que o conselheiro pôs na altura e aí despertou a minha atenção. Após a Fogueira Santa, os meus filhos já têm contato com eles. Deixei de fumar, deixei de beber, tenho trabalho, mudei de casa, como bem do bom e do melhor, não passo necessidade. Hoje eu sou muito feliz. A Sandra de agora não tem nada a ver com o que era a Sandra anteriormente. Tinha problemas espirituais. Eu tinha muito medo da morte, eu tinha síndrome do pânico, eu não conseguia ficar em casa sozinha, tanto que quando saía da escola, ainda que fosse de tarde ou de manhã, eu tinha que ir buscar uma amiga para ficar comigo em casa, ou então mesmo ficava na casa dela, porque eu sentia constantemente a presença de algo ruim. Era muito rebelde também, ao ponto de desejar a morte à minha mãe, não lidava com ela, era muito nervosa e também era uma pessoa muito vingativa. Eu brigava, discutia na altura com o meu namorado. Todos estes problemas que eu tinha afetavam na minha vida escolar, porque eu queria estudar, mas eu não conseguia. Por quê? Porque eu não conseguia ficar sozinha no quarto. Eu cheguei no centro de ajuda com a minha mãe. Hoje a minha vida está transformada, hoje eu já não tenho mais medo, consigo ficar em casa sozinha, em paz, já não sou mais nervosa, já não sou mais rebelde, eu dou-me muito bem com a minha mãe, inclusive hoje ela é minha melhor amiga, minha conselheira, companheira. Eu já não tenho mais síndrome do pânico, já não sou nervosa, já não brigo mais com ninguém, dou-me muito bem com as pessoas. Hoje eu tenho paz e pronto, a minha vida transformou-se da água para o vinho. Desesperado e sem rumo. Todas as sextas-feiras, pelas 7 horas, 10 horas, 12 horas, 15 horas e especialmente às 20 horas, dedicamos as nossas orientações práticas às pessoas que sentem desejo de suicídio, que se sentem impedidas de fazer progressos, sofrem com pensamentos negativos, com depressão, tristeza, medos, traumas, insônias, complexos, nervosismo e angústia. Não perca esta oportunidade. Procure-nos. Nós podemos ajudar. Mais informações em urd.pt ou através da linha Amigo 24 horas. 21 836 8008. Centro de Ajuda. Acreditamos em si como ninguém. Olá, eu me chamo Daniela Furtado, eu sou das Mercês. Antes eu era muito depressiva, eu acordava só à tarde, não tinha vontade de sair da cama, não tinha vontade de fazer as coisas, tanto que houve um tempo que eu só saía de casa uma vez por mês para fazer as compras, para fazer as coisas básicas. E eu tinha dores de cabeça constantes, cheguei a tomar comprimidos e não passava as dores de cabeça. Eu chorava muito, eu era muito nervosa. Quando ficava nervosa, gritava e às vezes os vizinhos até ouviam. Eu sou de Cabo Verde, eu vim para cá para estudar. E os meus estudos não andavam, não. Tive 7 anos na mesma situação. Não conseguia me levantar para ir à escola. Quando eu ia à escola, eu tinha um peso nas pernas que eu não conseguia andar para a faculdade. Eu tinha uma presença constante dentro de casa. Eu não via vultos, mas eu sentia uma presença atrás de mim. Eu ia para a casa de banho, essa presença ia. Eu era antissocial, eu não saía com os meus colegas, eu não me socializava com as pessoas. E então eu fui aos bruxos para ver se me ajudavam, porque era uma angústia muito grande. Comecei a fazer os tratamentos que eles lá passam, mas depois ou piorava ou continuava na mesma. E então eu comecei a pensar se aquilo era o certo, se eu estava a buscar ajuda no lugar certo. Foi assim que eu conheci o Centro de Ajuda.
comecei a ouvir o que eles ensinavam e comecei a pôr em prática. E então toda a angústia, toda a tristeza, aquela presença constante, a insônia acabou logo no primeiro dia. O nervosismo também acabou, as dores de cabeça também acabaram, a sensação que eu tinha da presença da pessoa atrás de mim, sempre que me acompanhava, também desapareceu. Hoje os meus estudos já estão a encaminhar, já consigo ter perspectiva das coisas que eu começo, já tenho perspectiva de terminar, já sou sociável, já saio, já falo, hoje estou feliz. Foi no centro de ajuda que a maldição na minha vida foi quebrada. Milhares de pessoas têm sido beneficiadas ao ligarem para a linha Amigo 24 horas através do 21 836 8008, como fez a Amélia de Cruz de Pau, que pede ajuda em oração para que o seu marido volte para casa, pois anda com a cabeça virada e saiu de casa sem motivo aparente. Já a Susana da Pontinha pede ajuda porque está desempregada há vários meses, até consegue um emprego, mas é por semanas e isso tem afetado a sua vida. E a Maria de Vila Flor pede ajuda e oração pelo marido que é viciado, está com problemas com a sua filha, sente-se triste e depressiva. São inúmeras as pessoas que têm chegado ao centro de ajuda depressivas, com vontade de se matarem, de tirar a sua própria vida, achando que não existe solução para os seus problemas. E é por isso que nesta sexta-feira, você ao entrar pelo centro de ajuda, você vai se deparar com uma cruz. No caso aqui do Cenáculo do Porto, nós temos esta cruz brasada e você vai passar por esta cruz e você vai fazer o desafio da cruz. E colocando em prática as orientações dadas, com certeza a sua vida, ela vai mudar. Uma vez arrancando essa força negativa, a vida da pessoa muda, a vida da pessoa avança. Por isso que ela vai passar pela cruz vazada, a cruz da vitória, a cruz que a Cristina ela acabou de mostrar e acabou até mesmo de demonstrar como você fará. Mas atenção, por favor, preste muita atenção para que quando você chega no centro de ajuda, você não cometa esses erros. Aqui está um placar, digamos assim, que ajuda as pessoas a tirarem proveito de tudo aquilo que nós fazemos, o nosso trabalho diário no centro de ajuda. Diga-se, um trabalho transparente e bíblico. Está pela primeira vez no centro de ajuda? Se é o seu caso, não cometa estes erros. Quando você nos procurar hoje, quinta-feira, ou amanhã, sexta-feira, no desafio da cruz, não cometa esses erros. Não vá para a sua casa sem falar com um de nós. É importante o atendimento, porque cada caso é um caso. E muitos, infelizmente, cometem estes erros de não falar com o pastor, com uma esposa, com um obreiro, uma obreira. Nós que estamos preparados para lhe ajudar. O segundo erro, não assista à reunião. Mas, Felipe, eu vou para a reunião. Mas não assista, participe da mesma. Se eu peço, por exemplo, para você desabafar e falar com o Criador acerca dos seus problemas, então concentre-se, faça como eu, concentre-se, feche os seus olhos se você quiser no momento da reunião e você fala com Ele e você diz para Ele: ó Deus, a minha vinda aqui não pode ter sido em vão, não pode ser em vão, eu tenho que sair daqui diferente. Participe da reunião. O terceiro erro é o de achar que estão todos a olhar para si. Preste muita atenção. Não cometa o erro de dar asas à imaginação quando se refere a pensamentos que nada têm a ver, sugestões que nada têm a ver. Por que todos vão olhar para si? O que você tem para dar? Só problemas. Desculpa senhora, desculpa senhor, mas é a verdade. Você só tem problemas. O que os outros querem de si? Esse problema familiar? Essa insônia? É isso que os outros querem de si? Essa visão de vultos? Essa audição de vozes? Esse nervosismo? Concentre-se em si e deixe os outros. Em outros programas eu vou falar do quarto, do quinto e do sexto erro. No programa de amanhã, sexta-feira, eu falo dos 3 últimos erros. Amanhã, no caso, sexta-feira, o desafio da cruz. Para você que diz: eu quero
viver uma nova vida. Eu quero libertar-me de tudo o que não presta. 7h30 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 3, 6 horas da tarde e 8 horas da noite. Você vai passar pela cruz que a Cristina ainda há pouco ela mostrou aqui no Cenáculo do Porto, na rua Egas Muniz, número 485. Eu cheguei ao centro de ajuda no limite das minhas capacidades. Eu estava que não dormia há meses, tinha um sofrimento interior terrível, não tinha paz, aliás nunca tinha tido, mas era algo que desesperadamente procurava. Casei, só que a partir daí nós não nos entendíamos, era uma coisa impressionante. Tudo o que eu gostava, o meu marido não gostava, tudo o que eu pensava, ele também não. E, portanto, havia uma divisão no pensamento muito grande. Foi preciso eu chegar ao ponto de perceber que a traição não era só em termos sentimentais, não é? Mas era financeiros, era tudo. Não era fácil o que eu estava a passar. Primeiro, eu nunca tinha passado dificuldades. Vivia onde queria, na linha de Cascais. Minha casa tinha 12 assoalhadas. Tinha 4 carros à porta. Trabalhava na empresa do meu marido, que era uma editora. E, portanto, com a separação eu fiquei sem nada. Sem nada. A nossa casa, que eu fiquei lá porque senão ia para debaixo da ponte com as filhas, eu não tinha condição alguma de pagar, não é? Manter. Eu tinha uma vontade desesperadora de desaparecer. Eu não dormia há imenso tempo. Eu acho que eram uns 6 meses que eu tive sem dormir. No primeiro dia que eu fui ao centro de ajuda, quando eu fui para casa, nessa noite eu dormi profundamente. Depois foi interiormente. Foi eu começar a ouvir a orientação que me era passada. Olha, isto está errado na vida. Esta é aquilo que nós devemos fazer. Estes são os procedimentos para a nossa vida funcionar. Eu fiz o sacrifício pela mudança, sobretudo na altura financeira, porque eu estava sem trabalho, sem emprego, sem condição financeira nenhuma. Foi uma entrega, assim, total. Nesse mesmo dia eu tive a primeira resposta por telefone. Um mês depois, eu estava a entrar numa das maiores editoras como chefe de redação de uma revista. Minha vida hoje nada tem a ver, nada, com o passado. Hoje sou casada com um homem que me ama. Eu descobri o que é ser amada, em que nós damos-nos muito bem. Existe muito entendimento, muita paz. Hoje existe, familiarmente com as minhas filhas, muito entendimento, muita serenidade, muita interajuda, muito respeito. Financeiramente pude fazer férias no Brasil ainda há bem pouco tempo. Hoje comprámos uma vivenda também de 3 pisos, nova, com todo aquele conforto que gostamos de ter, até para receber as filhas mais velhas, que já são senhoras independentes, e com os amigos, com churrasqueira, com jardim. Hoje temos assim uma vida tranquila e sobretudo em paz. Eu hoje sou uma mulher realizada, tranquila, feliz, muito feliz. Você sabe qual a origem da expressão mudou da água para o vinho? Este foi o primeiro dos milhares de milagres de Cristo relatados na Bíblia e representa uma mudança radical que queremos que aconteça. Para si que não vê solução para o seu problema de saúde, que perdeu a esperança de ser feliz, que está enterrado em dívidas ou que pensa no suicídio por não ver outra alternativa. Até 22 de junho, em todos os centros de ajuda, estamos a viver os 6 domingos da transformação. Participe e escreva todas as semanas a transformação que deseja que aconteça, como da água para o vinho, na sede internacional da Europa, Rua Doutor José Espírito Santo, número 36 em Lisboa, ou num centro de ajuda perto de si. Obtenha mais informações em iurde.pt ou através da linha Amigo 24 horas. Centro de Ajuda. Acreditamos em si como ninguém. Qual o seu nome? Raquel. Raquel, como é que você chegou ao centro de ajuda? Em que circunstâncias?
Eu tinha uma doença, que era a asma crónica, e tinha essa doença desde pequena, ou seja, eu não conseguia ter uma vida normal. Eu sempre que andava mais do que o normal, uma caminhada, quando me apresentava mais nervosa, aí dava-me sempre um ataque de asma. Era horrível, só mesmo quem tem é que sabe a dificuldade que é o querer respirar e não conseguir. Geralmente as pessoas asmáticas, elas carregam na sua bolsa, por exemplo, as chamadas bombinhas, não é? Os medicamentos necessários, fazem os tratamentos. Há quem até durma ou tenha no seu quarto aquelas máquinas de oxigênio. Isso também acontecia contigo? Exatamente, eu não tinha essas máquinas, mas frequentemente, muitas vezes, de repente à noite eu estava a dormir, acordava com um ataque de asma e tinha que ir imediatamente para o hospital. Eram várias as vezes que a minha mãe tinha que chamar uma ambulância, em pânico, porque não sabia o que me fazer, eu quase que morria mesmo, era horrível. À medida que vais crescendo, isso vai melhorando ou piorando? Não, eu pensava que até aquilo que a médica tinha dito, que não tinha cura, que até podia ter dado um jeitinho, porque às vezes os ataques dão, outras vezes já não dão, deixam pouco tempo, mas isso não parava, sempre acrescentava mais. Piorava cada dia. Piorava cada dia. Quando é que tudo isso mudou? Quando é que passaste a ter saúde e superaste a asma? Houve um dia em que eu tive um ataque e aquilo revoltou-me de uma maneira tão grande que eu nunca mais disse à minha mãe, eu nunca mais vou usar esta bomba. Eu não aceito. Eu posso ter outro ataque, mas eu sei que vou ser curada. E a partir daí, depois de eu conhecer o Centro de Ajuda também, frequentar as reuniões, ungia-me com o óleo, aí eu fui curada, verdadeiramente. Nunca mais tive um ataque de asma. Foi algo de um dia para o outro ou foi paulatinamente você foi melhorando? Sim. Assim, eu quando usei a minha fé, desde esse momento em que disse que não aceitava mais usar a bomba, eu não tive mais nenhum ataque. Por isso o meu organismo foi restaurado mesmo. Hoje eu posso fazer caminhadas, correr, não tenho nenhum ataque, não tenho problema de respiração. Não dependes mais de bombas, de medicamentos? Não. E, aliás, a asma trouxe vários problemas também no meu interior. Eu sentia-me completamente complexada, diferente das pessoas, vazia, triste. Era um peso, eu sentia que era um peso para as pessoas, porque estava sempre a dar preocupações à minha mãe, as pessoas não gostavam, via que as pessoas não tinham prazer em conversar comigo porque eu estava sempre a dar problemas, preocupações, e isso também me afligia. Eu não gostava de viver assim, então fui criando complexos de inferioridade, culpava-me sempre por tudo, dizia que não tinha jeito, não havia solução, então eu fui crescendo também assim, mas a partir do momento em que usei a minha fé, revoltei-me e isso tudo acabou. Qual o conselho que dás a todos os que nos assistem que estão passando por situações idênticas ao teu problema de saúde ou têm familiares que agora mesmo são familiares asmáticos ou com outras situações que estão complicando a cada dia no que se refere à saúde? Assim como eu fui curada, também podem ser curadas. Há uma oportunidade e essa oportunidade pode ser muito bem explorada. Então venham, frequentem o Centro de Ajuda, vão ver uma verdadeira diferença nas vossas vidas. Outrora vivia com uma asma crônica, ou pelo menos disseram que seria crônica para toda a vida, mas hoje respira bem, hoje não depende mais de medicamentos, de consultas, hoje não depende mais de idas aos hospitais de madrugada, hoje não depende mais daquelas bombas de auxílio à respiração. Hoje a saúde da Raquel está completamente transformada. Eu já vou falar mais sobre a transformação, já que este domingo, dia 8, é o 4º domingo da transformação. Mas antes, nós vamos a Matosinhos. O Regis já está preparado com a sua convidada, a Joana Oliveira. Bom dia, Regis. Muito bom dia, Felipe, e a todos do programa Hora do Milagre. Nós estamos aqui agora com mais uma convidada, a Joana Oliveira, e ela vai nos contar um pouco da sua história, como ela estava e como está hoje a sua vida após chegar ao Centro de Ajuda. Hoje você está bem, né, Joana? Hoje estou bem, mas quando eu cheguei eu era muito tímida, muito nervosa, muito revoltada, ouvia vozes e tinha visão de vultos, tinha uma sensação sempre de uma presença atrás de mim. Além desses problemas que são considerados problemas espirituais, de ouvir vozes, ver vultos, você tinha algum problema na sua saúde?
A minha saúde não, mas a nível familiar a minha casa era um verdadeiro inferno, sempre em brigas com os meus pais, com a minha irmã, era uma total confusão. Esse negócio de ouvir voz e ver vultos te atrapalhou? Fez você ter algum problema na sua vida, profissional ou sentimental? A ouvir voz era complicado. Às vezes no trabalho eu ouvia Joana, Joana, quando eu olhava não era ninguém. Outras vezes realmente chamavam-me e eu ignorava o meu nome, portanto era complicado. Você alguma vez chegou a considerar que você estava ficando maluca ou tinha que procurar alguma ajuda em espiritualidade, esse tipo de coisa? Às vezes eu achava que eu estava a ficar um bocadinho maluca, mas nunca contei a ninguém para não considerar realmente maluca. Bem, como é que a sua vida mudou? Você veio para o centro de ajuda a convite de alguém? Você viu na televisão? Como é que foi? Uma vizinha convidou-me, uma amiga próxima da família, e então eu vim. Fui seguindo as orientações dadas, frequentei as reuniões e coloquei a minha fé em prática. Quando você chegou, você recebeu a oração, como é que você se sentiu já na primeira oração? Na primeira oração eu senti logo uma diferença, uma leveza no meu corpo. Mas eu cheguei a manifestar com espíritos. Então foi complicado, foi difícil, mas seguindo as orientações eu consegui me libertar. Sua vida mudou? Completamente. Como é que está a sua vida hoje? Hoje eu sou completamente transformada. Sou alegre, sou feliz, não tenho mais uma vida caótica, sou realizada. Bem, acabaram então os problemas de ouvir vozes, ver vultos? Sim, isso tudo acabou. Seguindo as orientações, fazendo todas as minhas correntes, tudo isso terminou. Hoje você é uma pessoa feliz? Hoje sou uma pessoa feliz. Bem, então, a Joana, que hoje é uma pessoa realizada e feliz, eu acredito que ela tem um conselho para dar para você que está agora acompanhando a programação. Que conselho você daria, Joana, para essa pessoa que vive os problemas que você viveu? Então, é só uma questão de experimentar e seguir as orientações dadas. Não tem segredo. Bem, ponha em prática a orientação da Joana e neste domingo agora, se você quiser, aqui na cidade de Matosinhos, na Avenida Vila Garcia de Arosa, no número 1034, nós vamos estar já logo às 7h30 da manhã, às 9h30 da manhã, temos também horários às 15 horas e também às 18 horas, em Matosinhos, na Avenida Vila Garcia de Arosa. Obrigado, Regis, obrigado também a Joana por compartilhar conosco o seu caso verídico. Com certeza ajudou imensas pessoas, porque se a Joana conseguiu, você também consegue. Domingo é o 4º domingo da transformação e você deve trazer e dar em nossas mãos, no caso, entregar, peço perdão, assim está melhor, entregar em nossas mãos uma folha. Prepara uma folha, escreva nessa folha o que tem tirado a sua paz, o que tem tirado a sua alegria, seja na saúde, seja na economia, seja na família. Escreva tudo o que tem tirado a qualidade de vida, aquilo que você quer que pare. Eu quero que pare esse problema, eu quero que pare essa situação, aquilo que você quer que seja restituído. Eu perdi a minha saúde, eu já tive, perdi. Eu perdi a paz na minha casa, eu perdi o sucesso econômico, o equilíbrio universitário, eu tinha boas notas, hoje não tenho. Escreva tudo e entregue em nossas mãos. Domingo às 7h30, como também às 9h30 da manhã, 3 e 6 horas da tarde, aqui no Cenáculo do Porto, onde eu me encontro, na Rua Egas Muniz, número 485. Lembrando que neste domingo estaremos dando, na hora da reunião, a todas as pessoas um pouco de água. Uma água que está sendo consagrada no altar do Centro de Ajuda. Eu até vou pedir à produção que coloque algumas imagens. Muito obrigado. Aí está a água que está sendo consagrada no altar do Centro de Ajuda, no caso do Cenáculo do Porto, e nós vamos dar um pouco desta água a todas as pessoas. Jesus, ele disse: eu sou a água da vida. Uma vez a ação do mal parada, bloqueada na sua vida, você tem que receber vida, e vida transformada, vida com abundância.